eu sou o Thiago Alves, bem-vindos a Ticos Bem Canal do Beyblade. Hoje a gente está aqui com um vídeo diferente, um vlogzinho diferente. Hoje a gente vai fazer comparações entre personagens de Beyblade Burst com personagens de Metal Fight. Pra quem não sabe, né, pra quem é novo aqui do canal, porque se você não é novo, basicamente você já deve saber. Metal Fight é a minha série, foi a série onde eu fui introduzido ao Beyblade, né? Então é uma série que me marcou muito. Tem muita gente aí que a série que mais marcou foi a série clássica, tem gente que é mais nova que é uma série que marcou foi Beyblade Burst. Eu poderia aqui estar fazendo um vídeo de comparação entre os Bladers de Burst com os Bladers do Beyblade clássico. Só que eu não sou muito, eu não tenho muito apego a essa série clássica, eu tenho mais apego ao Metal Fight. Então, eu quero fazer esse vídeo porque eu tô com bastante, eu tô há muito tempo querendo fazer aqui esse negócio. E na verdade eu não vou fazer uma comparação com o Metal Fight, eu vou fazer uma comparação com o Metal Fusion. Então todos os personagens que eu vou citar aqui são do Metal Fusion. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui agora. Eu sempre falava nas minhas reviews que o Akia, por exemplo, é muito parecido com o Julian, né? Mas aqui não vai ser botado o Julian da onde? O Julian é de Metal Masters. Então aqui a gente vai fazer uma comparação com Metal Fusion. Por que eu quero fazer a comparação com Metal Fusion? Porque as duas séries são muito parecidas. Óbvio, eu digo no proporcional também, né? Porque Burst é mais realista e Metal Fight ele é um pouco mais exagerado, ele tem muita fantasia. Mas em Metal Fusion, o que ele tem de semelhança com a série mais parecida com o Metal, com a Burst no caso, é porque os dois são em nível nacional. Então os campeonatos disputados em Beyblade Burst, eles são o campeonato mais importante ali em Beyblade Burst é o torneio nacional, né? Enquanto em Metal Fight, em Metal Fusion, né, o mais importante ali, o campeonato mais importante é o Blade de Batalha, que também é uma espécie de torneio nacional, né? Reúne os 16 melhores Bladers do Japão, no caso. Nesse caso ali, reúne os 32, eu acho, melhores Bladers do Japão. Em Beyblade Burst, no outro caso, 16. Então, enfim. E Beyblade Burst tem mais personagens principais do que... mais personagens bons principais, né? Metal Fusion, eu tava vendo aqui, tem muito personagem muito ruinzinho, personagem que é secundário, mas é muito ruim. Enquanto Burst, é difícil achar um Blader que não seja muito bom. Então foi difícil fazer essas comparações, alguns são meio óbvias, só que outras eu tive que pegar alguns detalhezinhos que ficaram parecidos. Então vamos lá, vamos então às nossas comparações. Bom, a primeira comparação que eu faço, eu acho que é uma comparação inevitável, uma comparação que não tem muito explicação, que é Vault com Ginka, porque são os dois protagonistas, são os dois Bladers mais bem explorados na série, são os Bladers que aparecem em todos os episódios da série, né? O Ginka aparece em todos os episódios do anime inteiro. Acredito que o Vault também seja assim, pelo menos nas duas primeiras, né? Porque agora a terceira, o Vault não é mais protagonista, então pode ser que ele apareça menos do que o Ginka. Mas o Ginka nas 3 temporadas ali, Metal Fusion, Metal Masters e Metal Fury, ele aparece em todos os episódios, mesmo que às vezes ele apareça pouquinho, mas ele aparece. Então só pelo fato de ser protagonista, já dá pra fazer uma comparação bem grande aí, né? E os dois usam bays azuis, bays de ataque. Na verdade todos os personagens, todos os protagonistas, né, da série tem bays azuis, né? Então, igual o Tyson também tem um bem azul. Então, não tem muito o que falar. A gente pode botar uma comparação com o clássico, esses dois seriam o Tyson também. O segundo que eu coloco aqui é o Shu comparado ao Kyoya. Bom, eu vou explicar o motivo aqui. Eu acho eles, na verdade, bem diferentes um do outro, mas, né, em personalidade, a gente pode dizer. Porque o Shu, ele é um cara mais amigável, né? O Kyoya, ele é um cara que não quer ser amigo de ninguém. Enquanto o Shu, tu vê que ele mostra aproximação com o Vault, né? E ele mostra ser amigo de todo mundo, mesmo ele querendo ser um cara mais... Eu sou mais da minha, mas todo mundo me respeita, eu respeito todo mundo e enfim, ele não tem rixa com ninguém. Enquanto o Kyoya, ele quer inventar algumas rixas e bastante gente meio que não gosta do Kyoya. Eu vou dizer assim, ó, na série
O Shu foi um dos personagens que eu mais gostei, enquanto no Metal Fusion o Kyoya foi um dos personagens que eu mais... gente chata, não gosto. Mas mesmo assim, são dois personagens do mesmo nível e tem um duelo fantástico com o antagonista da série, né? Que no caso de Burst foi contra o Lui e no caso do Kyoya foi contra o Hyuga. Que, meu Deus do céu, que batalha sensacional foram essas duas aí. O terceiro que eu coloco aqui é o Hantaro e o Kenta, porque os dois são os dois amigos, os melhores amigos do protagonista, e eles servem meio de ajudante, meio... como é que é? O guarda-costa. Eu lembro que o Hyuga fala uma vez em Metal Fury, quando o Kenta chega lá pra ele e fala, e aí Hyuga, você se lembra de mim? Ele fala, não lembro de você. Pô, como não conhece? Aí, é verdade, você é o guarda-costa do Jinka. Daí o Kenta fica bravo pra caramba. E é a mesma coisa, o Hantaro também tem o mesmo esquema, tá ligado? O Hantaro, ninguém lembra muito dele. Ele é um personagem bem escondido na série. Ele basicamente serve só pra perder as lutas, igual o Kenta também. Ele é um personagem que também só serve pra perder. E ele é só pra mais ajudar a desenvolver mais o personagem principal, o protagonista, mas são bons personagens também, né? São dois bons personagens. O quarto membro aqui que eu botei, o quarto nome aqui que eu botei é o Ken, e comparado ao Ryoma, porque os dois são a voz da sabedoria, né? Enquanto o Ken ele é o cara que ajuda o Vault a voltar a ser o que ele era, a voltar a melhorar o seu estilo de batalha, o Ryoma também é muito disso aí, né? O Ryoma, ele é apresentado na série como um cara que, ele é da aldeia Koma, então ele ajuda muito o Jinka quando o Jinka também está mal, né? Ele vai lá na aldeia Koma, naqueles episódios na aldeia Koma, onde o Kenta e o Benkei vão para lá, e a Madoka, no caso, esses três vão para a aldeia Koma, e o Ryoma recebe eles. Fala que o Jinka tá em uma fase de descanso, porque depois da derrota contra o Hyuga ele fica muito mal. Então o Ryoma também, vamos dizer que é uma voz da sabedoria, como o Ken é, né? Os dois ajudam muito o protagonista nesse sentido. O outro que eu coloco aqui é o Daigo, comparado ao Tsubasa, porque os dois são sombrios, os dois são frios, os dois são calculistas. Eles são muito inteligentes, eles são, como eu falei, eles são frios. A sexta comparação que eu faço aqui é o Akia contra o Yu. Enfim, eles não parecem fazer muito que o Akia com o Yu, né? Bom, o Akia e o Yu são dois personagens que em Metal, por exemplo, o Yu em Metal Fusion, pelo menos, são personagens que gostam bastante de desafiar o protagonista, né? O Akia gosta muito de bater de frente com o Vault durante o torneio em equipes, enquanto o Yu é um cara que durante a temporada em si, geralmente ele vinha para querer ganhar do Jinka. Inclusive ele ganhou do Jinka na Batalha da Sobrevivência, então o Jinka tem essa rixa com ele. No Brilho de Batalha o Yu também, óbvio que o Yu é muito bom blader também, a gente não pode descartar isso, igual o Akia também é muito bom, e o Akia também quase ganhou do Vault no torneio distrital. Mas assim, a personalidade dos dois são bem diferentes. O Akia, os dois são bem serelepe, mas o Akia ele é mais arrogante e o Yu ele é mais divertidão. Apesar de o Yu também estar numa organização do mal em Metal Fusion, né? Tudo bem, a gente o Akia não está numa organização do mal, porque ninguém em Burst está numa organização do mal, porque não existe nenhum personagem do mal em Beyblade Burst, assim. O único que a gente pode dizer que é mal mesmo é o Lui, mas é porque não é que o Lui é mal, é que o Lui ele é mais bruto, né? Ele é mais... Ele é arrogante demais, assim, né? Então ele se expressa como uma pessoa meio mal, mas ela também não é do mal. O sétimo que a gente bota aqui é o Zack com o Fênix. Agora, por que os dois? Na verdade eu botei os dois juntos, mas eu não tinha muito... Eu fiquei pensando, bom... Eu não sabia com qual
qual comparar, porque o Zack não tem muito alguém parecido com o Zack na série. Então eu botei o Fênix muito por causa do Blader mascarado que o Zack fez lá. Mas eu acho que o Zack ficaria mais parecido com o Benkin em Metal Masters, quando ele faz o touro mascarado que todo mundo sabe quem é, só que ele acha que ninguém descobriu ele. Entendeu? Mas é que eu botei o Zack com o Fênix porque os dois são personagens que tecnicamente ninguém sabe quem é, mas acabam se revelando e olha só, meu Deus do céu, esse tempo todo era ele. Se bem que o Zack não, né? O Zack quando ele era mascarado. Tá, a minha comparação é só porque os dois, eles tem horas que eles viram anônimos. A oitava comparação, é que eu já vinha fazendo há um tempinho aí, é Lui e Hyuga, são os dois antagonistas da série, os dois que usam base dragões, os base que são muito... são até os dois mais maléficos da série, mesmo que em Blade Burst não tem ninguém muito maléfico, mas o Lui é o mais antagonista. São os dois antagonistas, não tem muito o que falar, né? É ponto, esses dois são... o Lui e o Hyuga de Blade Burst. Nona comparação aqui que eu faço é Ben Azuki com Benkei, porque os dois são brutos. Os dois, né, enquanto o Ben Azuki tem a famosa frase dele que é o vai Betromoff, é só isso que ele sabe falar. O Benkei tem o né? Então assim, são dois caras bem malucões, vamos dizer assim. Terceira comparação é Gabe com Doge. Bom, você deve estar pensando, não faz nenhum sentido Gabe com Doge. Eu também acho que não faz nenhum sentido. Mas o único motivo de estarem comparados é que os dois são líderes do time da organização, no caso do Doge, do antagonista, né? Que é o Lui, no caso do Gabe, e do Hyuga, no caso do Doge. Então, essa é a única semelhança que eu encontrei entre eles para fazer comparação. Até porque o Gabe, ele é um cara muito calmo, né? Ele é um cara muito... Ele é um Vault... Eu vou dizer que o Gabe é muito parecido com o Vault também, porque ele é um cara que ele luta com as pessoas e ele fala, gostei de batalhar com você. Então ele não tem muito essa de... Ele é bom, ele quer ganhar, mas quando ele vê que ele perde, tudo bem, você é um bom adversário e tal. Enquanto o Lui, não, tem que ganhar a qualquer custo. Então o Gabe e o Vault são muito parecidos nesse quesito. Mas eu botei aqui comparado com o Metal Fusion Doge apenas por causa de eles serem os líderes de um time ou da organização antagonista. A 14ª comparação é o Akira com o Teru, que é o do Poison Serpent, né? Eu botei esses dois aí só apenas por eles serem popstars. Eles são né, enquanto o Akira é sei lá, deve ser cantor de K-pop, alguma coisa assim. O Teru, ele é bailarino, né? Então os dois fazem bastante sucesso nas suas séries, respectivas séries, e eles são apresentados como bons Bladers, só que acabam perdendo na primeira partida importante que eles disputam. A 15ª comparação é Orochi com Sora. Por que eu boto esses dois? O Orochi, ele é um personagem que eu gosto muito, né? Pra mim, o personagem que eu mais... É o personagem que quando eu vi ele fala, caramba, que personagem massa, por que ele não é muito mais explorado na série? Não, ele não é muito bem explorado na série. E a mesma coisa com o Sora. É um personagem que o Sora é como o caçador de recompensas do Star Wars. Até hoje ele é amado pelo público, mesmo ele nunca tendo feito uma grande aparição, né? No caso do Sora na série e no caso do caçador de recompensas no Star Wars, né? Então são personagens, aqueles personagens fortes. Ou melhor, o Sora não era tão forte assim, mas ele veio se desenvolvendo, tanto que quando ele enfrentou o Buzujima, ele quase ganhou. Ele ganhou do Buzujima, chegou a ganhar do Buzujima até. Teve aquela ajudinha do Jinka e tal. Seria legal esse negócio de se a gente visse o Jinka e o Sora mais juntos, o Sora sendo o personagem mais desenvolvido no sentido de discípulo do Jinka, né, que é o grande Blader. A 16ª comparação é a Toko e a Nika, os dois juntos, com a Madoka, porque os dois basicamente são os o Toko e a Nika é o técnico
dos Bladers ali, né? Igual a Madoka é a técnica dos Bladers de Metal Fusion, né? A minha comparação aqui, a minha semelhança que eu encontrei é porque a Madoka tem aquele computadorzinho lá que ela vê, ela olha pro Bei que tá na arena e, né, tem aquele câmerazinho que detecta o Bei e descobre que tem a ponta de desempenho é isso, por causa da roda de fusão tal. Então ela sabe, ela entende de Bei. Igual a Tokyo Nika tem aquele tablet que quando o Bei joga, ele olha só, esse aqui é um Giga Gaia que ele tem uma ponta de desempenho assim e tal. Ele começa a falar, ler o que está escrito no tablet. É mais por isso, entendeu? É porque o Tokyo Nika eles são desenvolvidos como personagens principais, né? Eles aparecem em quase todos os episódios também. E eles são como uma Madoka, eles são os que passam as informações para os Bladers. O Rod eu comparei com o Ryutaro porque eles são Bladers misteriosos, são Bladers que quando apareceram pela primeira vez todo mundo ficou meu Deus do céu. Só que eles foram depois pouco desenvolvidos na série, né? E quase ganharam do protagonista, né? No caso, o Rod quase ganhou do Vault. O Vault teve que aprender um novo lançamento pra poder ganhar do Rod, eu acho, né? Não lembro de ter aprendido um novo lançamento pra ganhar do Rod. Mas o Jinka, eu tava vendo aqui, eu revi esse episódio da estreia do Ryutaro, que o Jinka, ele aprende uma nova manobra especial. Na verdade, ele não aprende uma nova manobra especial, mas ele descobre um novo jeito de ganhar do adversário, que depois ele descobre uma manobra especial, o Traz Trovão, é nessa partida contra o Ryutaro, que ele vai girando ao redor da arena para criar um vácuo. E óbvio, o Beyblade Metal Fight é muito exagerado, mas é legal, eu gosto assim, que ele gira pela arena e cria um vácuo para tirar o poder do adversário que está no meio. E, ou seja, o Rod e o Ryutaro forçam o protagonista a usarem o tudo de si e às vezes até mais do que eles têm para poder ganhar para poder ganhar desses novos rivais aí, né? Então são dois personagens que até poderiam ser mais desenvolvidos na série, mas são bons personagens, sim. E a última comparação aqui é uma comparação que não faz nenhum sentido, que é Zender com Uzuji. Não sei, não faz nenhum sentido mesmo. Então eu só botei os dois aqui porque são os que sobraram, então eu vou botar os dois aqui. E se vocês arranjarem alguma semelhança entre esses dois, botem nos comentários, porque eu ainda não arranjei essa semelhança entre os dois. E então é isso aí, esse é o vídeo de hoje. Vocês concordam? Vocês discordam comigo? Comenta aí, bota nos comentários quem que vocês acham que... Lembrando que é Burst com Metal Fusion, nada de misturar com Metal Master, com Metal Fury, é só personagens que apareceram em Metal Fusion. Então, coloca aí nos comentários o que vocês acham que poderia mudar aí, o que vocês fariam diferente. E é isso aí, até o próximo vídeo.